de dívida do Alberto Youssef para comigo. Mas dívida decorrente daquele 1% que o senhor mencionou anteriormente. Perfeitamente. Esses valores que eram pagos pelas empreiteiras, pelo que eu entendi, então eram pagos diretamente pelas empreiteiras para a remuneração desses agentes públicos. Passavam pelos intermediadores, mas não era um dinheiro que passava para a Petrobras e a Petrobras... Não. Passava direto vamos dizer, das empresas, através de pessoas para os agentes. Não tinha nada, não passava nada pela Petrobras. Que empresas que participavam desse cartel que o senhor mencionou? Odebrecht, Camargo Correia, Andrade Gutierrez, IESA, Engevix, Mendes Júnior, UTC. Isso está tudo na declaração que eu dei aí, talvez tenha mais aí. O senhor mencionou que o senhor fazia tratativas com os diretores, presidentes dessas empresas diretamente, isso? Perfeito. E eles tinham conhecimento dessa remuneração? Sim. Por exemplo, da Camargo Correia, com quem o senhor tratava? Camargo Correia tratava-se com o Eduardo Leite. A OAS também participava desse... A OAS também participava. Com quem que o senhor tratava? Léo Pinheiro. A UTC? Ricardo Pessoa. Na Odebrecht? Rogério Araújo e Márcio Faria. Queiroz Galvão também participava? E Delfonso Colares. Queiroz Galvão participava. E Delfonso Colares. Uma empresa consta como depositante em contas do senhor Alberto Youssef, Toyo Cetal? Sim, Júlio Camargo. Toyo Cetal também participava do processo de cartelização. Galvão Engenharia também? Galvão Engenharia, Ayrton participava. Andrade Gutierrez? Andrade Gutierrez participava também. Inicialmente eu não lembro o nome da pessoa anteriormente, depois foi Paulo Dalmaso. A IESA o senhor mencionou agora? IESA também participava. Lembra o nome da pessoa? Eu não estou lembrando o nome agora da pessoa. Está no depoimento aí do Ministério Público, mas agora eu não estou lembrando o nome da pessoa. E a Engevix? Gerson Almada. O senhor mencionou de passagem, mas para ficar claro, o senhor ocupava a diretoria de abastecimento. Perfeito. Vamos dizer, essa cartelização e esse pagamento desses 3% também era algo que existia nas outras diretorias? Sim. Perfeito. O senhor tem conhecimento se outros diretores, como o senhor, também... Isso tinha o diretor Duque, que foi indicado na época pelo ministro da Casa Civil, José Dirceu, né? E ele tinha essa ligação com o João Vacari dentro desse processo do PT. Dentro da diretoria internacional era o Nestor Severo, que foi indicado por um político e tinha uma ligação muito forte com o PMDB. Mas o senhor sabe se, por exemplo, o senhor Nestor Severo e o senhor Renato Duque, eles pessoalmente também recebiam valores? Bom, era conversar dentro da companhia e isso era claro que sim. Sim, a resposta é sim. Então esses 3% existiam nessas 3 diretorias, pelo menos? Correto. O processo há uma referência a diversos depósitos que teriam sido feitos por essas empreiteiras em contas supostamente controladas pelo senhor Alberto Youssef. O senhor, na época dos fatos, o senhor tinha conhecimento desse procedimento? Não. A empresa, por exemplo, depositava numa conta controlada pelo senhor Alberto Youssef? Não, porque vamos dizer, o processo, como se processava isso, eu não tinha conhecimento. Esse processo, como é que o Alberto Youssef trabalhava isso, eu não tinha conhecimento. Então, vamos dizer, ele repassava para mim os valores meus, repassava para os políticos os valores dos políticos. Mas eu não tenho detalhes dessa operacionalização. Aí só ele realmente pode detalhar isso. Os valores que constam especificamente nessa denúncia, que são os depósitos efetuados pela essa empresa Sanco Sider, nessas contas MO Consultoria e GDF Investimentos, o senhor tinha conhecimento ao tempo dos fatos? Como é que eu conheci a empresa Sanco Sider?
Como eu falei, me aposentei em abril de 2012 e por volta de novembro ou dezembro de 2012, numa reunião em São Paulo, na sede da GFD Investimentos aí, com o Alberto Youssef, ele me apresentou o seu Márcio Bonilho, que eu não conhecia quando trabalhava na Petrobras. Quando foi, desculpe? Novembro ou dezembro de 2012. Eu me aposentei em abril de 2012. Ele me apresentou o seu Márcio Bonilho nessa época. E qual o objetivo dessa apresentação? Como eu tinha criado uma empresa de consultoria e eu mantinha relação com várias outras empresas, não só na atividade de petróleo, porque o que a Sanco Sider fornece serve para fábrica de papel, para uma siderurgia, para qualquer tipo de empresa, que são tubos e conexões de modo geral. E aí o objetivo então do seu Márcio Bonilho era fechou um contrato comigo, existe um contrato fechado com a Costa Global, que se fosse, vamos dizer, se eu conseguisse novos clientes, eu teria uma participação, um percentual de 5%, que é de praxe em consultoria esse valor, sobre a venda que fosse realizada. E ele estava dentro do próprio contrato, eu teria um pagamento de R$10 mil mensais para poder operacionalizar esse trabalho todo, conversar com as pessoas, viajar, etc. Esse contrato foi assinado ou em dezembro ou em janeiro de 2013 e teve, eu acho que 3 ou 4 faturas pagas pelo seu Márcio Bonilho, então em torno de 30 ou 40 mil reais, e depois ele me ligou dizendo, Paulo, eu estou com dificuldade financeira de caixa, não vou poder conseguir o contrato. Mas se você tiver algum cliente que tenha sucesso, os 5% continuam válidos, eu não tenho mais como te pagar os R$10 mil mensais, mas os 5% continua válido. Mas eu não consegui, naquele momento, nenhum cliente se interessou naquele tipo de compra para ele apresentar uma proposta, que seria a apresentação de proposta. Então eu não tive sucesso em apresentar nenhum cliente a ele. Mas nessa reunião, a primeira pergunta que eu fiz para ele, para o Márcio, foi o seguinte, Márcio, para qualquer cliente Petrobras, se você não tiver seu cadastro na companhia efetuado, você não vai ser nem chamado. Você tem cadastro? Ele falou, não, eu tenho cadastro. Segunda pergunta, você já fornece para alguém das empresas que trabalham para a Petrobras? Ele falou, já forneço para Camargo Correia. Eu falei, não, então se fornece para Camargo Correia já é um sinal verde que você pode também fornecer para outras empresas. Mas eu não tenho conhecimento de depósitos e detalhamento de pagamentos da Sanco Sider para GFD ou MO, eu não tenho conhecimento. Mas fiquei conhecendo então o senhor Márcio Bonilho em novembro ou dezembro de 2012, no escritório do Alberto Youssef. Então o senhor não tem conhecimento se esses pagamentos feitos pela Sanco Sider para MO e para GFD estavam, vamos dizer assim, inseridas dentro daquele procedimento de distribuição dinheiro do senhor Alberto Youssef? Não tenho conhecimento. Pelo que o senhor falou, o senhor não conhecia detalhes desse procedimento de distribuição? Não conhecia, não tinha esse detalhamento. Eu tinha o que eu sabia é que a parte para os políticos, o grupo político, parte tinha de despesas, depois outra parte, uma parte era para mim, uma parte para ele. Mas o detalhamento dessas operações eu nunca tive acesso e nunca perguntei para ele esse detalhamento. E como é que o senhor sabe, por exemplo, que as pessoas recebiam? Quais pessoas? Esses políticos, por exemplo, esses agentes públicos, que eles recebiam a parcela deles. Como é que o senhor tinha conhecimento sobre isso? Nós tínhamos reuniões com uma certa periodicidade com esse grupo político, né? E essa periodicidade, então, se comentava, recebemos isso, recebemos aquilo, etc. Na minha agenda, que foi apreendida na minha residência, tem uma tabela que foi detalhada junto ao Ministério Público, e essa tabela revela vários valores de agentes políticos de vários partidos que foram relativos à eleição de 2010. Essa tabela eu copiei no escritório do Alberto numa reunião que eu tive lá com ele. O senhor celebrou esse acordo com o Ministério Público, já foi juntado aos autos, e o senhor faz referência a algum patrimônio? Primeiro, esses 23 milhões de dólares que o senhor teria em contas na Suíça, o senhor admitiu a existência desses valores? Perfeitamente. E como já assinei também um documento junto ao Ministério Público para a devolução integral desses valores. O senhor também admitiu a existência de uma conta no Royal Bank of Canada, em Caimã, isso? Perfeito. Também já assinado documento de devolução total do valor. Esses valores que o senhor tinha nessas contas eram provenientes de, vamos dizer, vantagens indevidas que o senhor recebeu? Perfeito.
por seu trabalho, em decorrência do seu trabalho como diretor na Petrobras. Certo. E o senhor também faz uma referência a uma lancha Costa Azul, em nome da empresa Sunset. Isto. E um terreno que o senhor teria adquirido em Mangaratiba. Isso. A lancha já foi também devolvida e esse terreno foi pago em valores aí pertencentes às minhas contas aí, valores legítimos, já foi pago também, o Ministério Público já coletou esses valores. Mas esse patrimônio o senhor adquiriu então com produto dessas vantagens devidas que o senhor recebeu? Esses dois patrimônios, sim. E esses valores que foram apreendidos na sua residência, que era R$762 mil, cerca de R$180 mil e mais 10 mil euros. Qual que era a origem desses valores? A parte de euros e de dólar eram valores meus, né, dólar que eu tinha durante a vida toda guardado, e euros tinha 10 mil euros lá de uma viagem que eu fiz à Europa, tinha feito há pouco tempo. Os valores, os outros, eram 700 e poucos mil reais, eram valores não corretos. Acho que por hora seriam essas as questões que eu tinha que colocar. Só mais uma última pergunta. Dos acusados desse processo, o senhor mencionou, o senhor conhece o senhor Alberto Youssef, evidentemente, né? Sim, fui apresentado a ele pelo deputado Jajanene. O senhor mencionou também o senhor Bárcio Bonilho, as circunstâncias que o senhor conheceu ele. Perfeito. Dos demais acusados, eu tenho aqui os nomes de Murilo Tena Barros, o senhor chegou a conhecer? Não cheguei a conhecer. Antônio Almeida de Silva. Também não. Esdra de Arantes Ferreira. Não. Leandro Meirelles. Leandro conheci na carceragem da Polícia Federal aqui em Curitiba. Leonardo Meirelles. Não conheci. Senhor Pedro Argel. Agora eu tenho dúvida quem que estava na carceragem, que era o... Não, mas na carceragem... Um dos Meirelles que eu conheci. Não tem relevância. Estou na época dos fatos, Não, né? não. Pedro Arguese Júnior. Não conheci. E Valdomiro Oliveira. Também não. Certo. Então, vou passar as perguntas do Ministério Público e, eventualmente, ao final, eu faço mais algum questionamento. Perfeito. Voltando à ingerência que o senhor tinha na condição de diretor, né, nos procedimentos licitatórios e ao processo de cartelização, o senhor poderia nos explicar como que ocorria a nomeação das comissões de licitações nas obras de interesse da diretoria de abastecimento? Pois não. Dentro da área de diretoria de serviços, para cada licitação era feita uma comissão. E essa comissão era indicada normalmente pelo diretor da área de serviços. Então existe normalmente um coordenador, às vezes 2 ou 3 membros. E para as obras de refinaria, normalmente tinha um membro que era da diretoria de abastecimento, mas não era indicação minha, aí era o grupo técnico que participava. Eu nunca indiquei nenhum membro para a comissão. Mas dentro de uma comissão dessa, quem manda na comissão é o coordenador. Então a posição do coordenador é que realmente prevalece. Mas as comissões todas eram indicadas pela diretoria de serviço. E o senhor tinha, a partir do processo de cartelização mencionado pelo senhor, em algumas oportunidades, o senhor incluía ou pedia para incluir empresas na comissão ou para excluir empresas do certame? Às vezes você tinha, vamos dizer, empresas, ocorreu, vamos dizer, de eu ter reuniões dentro da companhia, às vezes até reuniões com representante de grupo político, para inclusão de empresas em licitações. E aí sempre eu mencionava, só pode ser incluída essa empresa se ela tiver capacidade técnica, administrativa, financeira, etc. E a comissão aprovar, porque a comissão era autônoma nessa... Claro que uma solicitação de um diretor da Petrobras pesava, mas a comissão podia chegar à conclusão que essa empresa não podia entrar naquele certame licitatório. Então, às vezes, a gente teve esse pedido de colocação de empresas, como também de empresas de menor porte, como nós tivemos uma fase, Vossa Excelência, que nós começamos a colocar empresas de menor porte para poder quebrar um pouco esse cartel. Parece até um pouco de demagogia falar isso, mas é verdade, foi feito isso. E essas empresas de menor porte, então, tivemos muita dificuldade para incluí-las. E numa dessas
reuniões que eu tive com as empresas do cartel, isso eu já mencionei anteriormente, a palavra que me falaram foi essa: você vai quebrar a cara, porque essas empresas não vão dar conta do trabalho que está sendo colocado a elas. E realmente algumas empresas faliram. Algumas dessas empresas faliram, não deram conta, outras foram para frente. Mas houveram alguns casos de solicitação minha para inclusão de empresas fora do cartel e empresas para aumentar a concorrência. A resposta é sim. Então, para que a empresa do cartel, a empresa combinada, pudesse vencer o certame, era imprescindível que só participassem daqueles certames pessoas do cartel, seria isso? Agora, às vezes participaram empresas que não eram do cartel e ganharam a licitação. Isso deixava as empresas do cartel muito zangadas, né? Mas ocorreu esses fatos de ter empresas que ganharam a licitação que não eram do cartel. Isso aconteceu. Tem vários casos desses. O senhor falou da margem de referência dos contratos, que seria entre menos 15% e mais 20% do valor levantado pela Petrobras. Isso. As empresas tinham conhecimento de antemão sobre esse valor de referência? A partir do senhor, a partir do Alberto Youssef? Não tinha, porque a comissão que fazia o orçamento básico era uma comissão direta à área de serviços, e todas as informações que eu tenho, essa comissão, esse grupo era muito fechado e muito correto. Eu nunca tive nenhuma referência de ter vazamento de informações. E mesmo o diretor qualquer diretor da Petrobras ou o presidente da Petrobras, se solicitasse essa comissão a ter o preço antecipado, a resposta não ia ser positiva, porque eles não iam dar. E isso seria até depois dentro da companhia comentado e ia gerar um desgaste interno dentro da companhia. Então essa comissão tinha autonomia para fazer o orçamento era feito e era trancado lá as 7 chaves dentro da área da comissão. Agora, as fontes de referência, né, para fazer o que a Petrobras usa ou fazer o que as empresas usam, praticamente é a mesma. Quanto que custa o metro cúbico de concreto colocado em tal lugar, quanto que custa a tonelada de tubo de 10 polegadas, quanto que custa válvulas de X polegadas, de 150 libras, 300 libras, 600 libras. Então a referência praticamente é a mesma. O que a Petrobras nunca teve e não tem condição de saber é praticamente o BDI, quanto que a empresa vai ter seus custos indiretos, qual é a margem que ela quer para aquele contrato. Aí isso é contrato a contrato. Então a Petrobras estima esse valor. Mas a referência de levantamento de dados é praticamente a mesma, seja a Petrobras, seja qualquer empresa que vai fazer uma obra para a Petrobras. A empresa que for selecionada pelo cartel para vencer um determinado certame, é possível mencionar que ela arbitrava o seu preço próximo aos mais 20%, via de regra, e as outras com valores um pouco superiores? Se fizer um levantamento completo na Petrobras nos últimos 10 anos, tem muita variação nisso, porque em alguns contratos o orçamento era muito exíguo, muito curto o orçamento. Então você pode encontrar valores na faixa de 10%, às vezes até valores menores que 10%. Dependendo também do mercado, da situação de mercado. Se as empresas estavam com pouco serviço naquele momento, elas baixavam até o seu lucro para poder não ficar parada. Vamos dizer, acabou uma grande obra aqui no terminal local. Ocorreu uma licitação aqui, nesse momento, numa outra obra. Se ela não alocar esse pessoal, ela vai ter que dispensar esse pessoal todo. Então, ocorreram muitas vezes da empresa até reduzir o seu ganho para não ficar parada. Mas, vamos dizer, se falar em valores médios, possivelmente fique na faixa de 15% para cima, possivelmente. Mas teria que ser solicitado para a Petrobras um histórico disso, eu não tenho como afirmar aqui com exatidão. O senhor mencionou também uma etapa quando a empresa fornecer um preço superior a 20% de uma etapa de renegociação. Perfeito. Nessa etapa de renegociação participavam as outras empresas que ofereceram um preço um pouco maior do que... Não. Apenas aquela empresa. Então, a melhor proposta foi 22% a mais que o orçamento básico. Então, o que a empresa normalmente faz? Chama aquela empresa que deu os 22% e tenta negociar a exaustão para reduzir aquele valor para 18%, 15%, alguma coisa nesse sentido. Mas chama uma empresa só, a que deu o menor valor. Se ela chega à conclusão que não vai baixar nada dos 22%, várias licitações da Petrobras foram canceladas e abre um novo processo licitatório. Claro que tem problema isso, porque no mínimo quase 4, 6 meses à frente você vai perder de prazo no contrato. Mas já ocorreram vários fatos nessa linha.
E em relação aos aditivos contratuais, uma vez já adjudicado o objeto do certame, existia esse repasse de 1%, que o senhor mencionou, 3%, na verdade, também em relação aos aditivos? Sim. A Petrobras ela tinha duas escolhas para fazer em relação aos projetos. Concluir o projeto todo, e isso ia demorar muito tempo, ou entregar o projeto básico para as companhias para executarem depois do detalhamento. Normalmente a Petrobras entrega o projeto básico, a empresa detalha. Então você não tem, às vezes, exatidão do projeto completo quando se faz a licitação. Se você prevê naquele contrato, por exemplo, gastar 10 mil metros cúbicos de concreto, e se gastou 15 mil, vai ter que ter um aditivo de 5 mil metros cúbicos de concreto a mais, medido e a ser pago. E isso tudo, então, o valor do contrato sobe. Então eu dei o exemplo do concreto, mas vale para qualquer outro item de uma planilha de preço de um contrato desse. E lembrar que um contrato desse são milhares de itens. Então a resposta é sim. E esses repasses em aditivos também eram operacionalizados pelo Janene e pelo Alberto Youssef? O que fosse do PP, sim. Especificamente sobre o consórcio nacional Camargo Corrêa e a obra da refinaria de Abreu e Lima, o senhor pode mencionar que a construtora Camargo Corrêa participou desse cartel e efetuou esses repasses? Sim. Sim. Nós temos aqui uma planilha que foi apreendida no escritório, relacionando contratos da Costa Global. Ela está nos autos 50, 14, 901, 92, 2014, 404, 7000, evento 42, o anexo 8. Ela menciona um contrato que teria sido firmado entre a Costa Global e a construtora Corrêa no valor de R$100 mil mensais por 30 meses. Esse contrato, especificamente, ele foi um contrato que visou o recebimento de propinas pelo senhor após a saída da diretoria de abastecimento? Sim, com exceção de uma consultoria que eu prestei a Camargo Corrêa, que eu avalio alguma coisa como R$100 mil. O restante, a resposta é sim. Existe também um outro contrato que relaciona a construtora Camargo Corrêa, de número 10 dessa planilha, que foi celebrado um pouco antes, no valor de R$6 mil por 12 meses. Seria esse que o senhor se refere? Não, fora esse teve este de consultoria, que é um valor muito pequeno, mas daquele de 3 milhões, aproximadamente 100 milhões foi... 100 milhões. De 3 milhões, aproximadamente 100 mil foi trabalho realizado. E desse valor de 3 milhões, o senhor pode dizer se parte desse valor adveio de recursos recebidos pela Camargo Corrêa na obra da refinaria Abreu e Lima? Eu não posso garantir que seja só Abreu e Lima, porque a Camargo Corrêa prestou serviço a várias outras obras da Petrobras. Eu não tenho como dar essa resposta, porque essa informação eu não tenho. Vou reformular ela, então. O senhor, esse cálculo do percentual que era devido ao senhor depois da saída da diretoria de abastecimento, ele foi efetuado de acordo com as obras que ainda estavam em andamento, seria isso? Vamos pegar o exemplo específico aí da Camargo Corrêa. A Camargo Corrêa estava executando o serviço dentro da refinaria Abreu e Lima. Quando eu saí da Petrobras em abril de 2012, a refinaria Abreu e Lima estava com cerca de 30% realizado. 70% foi realizado depois da minha saída de lá. Obviamente que após eu sair da Petrobras, ninguém mais, ou não houve mais aporte nenhum para mim, no futuro, vamos dizer, de abril de 2012 para frente, em relação a coisas que estavam sendo realizadas daquela data para frente. Esses depósitos são coisas que foram realizadas para trás. Então eram pendências não realizadas até abril de 2012. Não teve depois de abril de 2012, eu não era mais diretor, a Camargo Corrêa ou qualquer empresa não ia fazer nenhum repasse para mim se eu não era mais diretor da companhia. Então todos esses repasses eram referentes a serviços realizados anteriores a abril de 2012. E o cálculo desse repasse era efetuado de acordo com o que o senhor falou, tão logo a empreiteira recebia o pagamento da Petrobras, era deduzido 1% e distribuído na forma que o senhor explicitou, seria isso? Perfeito. Normalmente 10 dias, uma semana, aproximadamente. Então, esse valor de 3 milhões eram referentes a pagamentos que tinham sido efetuados a Camargo Corrêa antes da sua saída da diretoria de abastecimento, mas que ainda não haviam sido repassados ao senhor. Perfeito. O senhor sabe dizer se esse pagamento de 3 milhões foi efetuado, até quando, integralmente ou parcialmente? Já foi efetuado, foi feito integral. Até final de 2013,
ainda tinha uma pendência e foi quitado em final de 2013. Houve um adiantamento, então, porque a previsão era de 30 meses. Houve adiantamento. Perfeito. Sobre o cartel, as empresas cartelizadas que o senhor mencionou também reuniões periódicas. O senhor participava dessas reuniões? Não, nunca participei. O Alberto Youssef, o senhor tem conhecimento se ele participava dessas reuniões? Acredito que não tenho conhecimento que ele participava, mas acredito que não participava. O objeto específico dessas reuniões era definir quem iria vencer determinadas obras da Petrobras, seria isso? Sim, não só da Petrobras, mas das obras do Brasil todo. E como que essa informação de quem iria vencer chegava ao senhor e ao Alberto Youssef? Não chegava, só sabíamos disso quando era feita a licitação. Não tinha essa informação prévia. Eu nunca tive. Só quando a licitação era realizada. O senhor mencionou, especificamente sobre a empresa Sanco Sider, o senhor mencionou que veio a conhecer o senhor Márcio Bonilho em 2013? 2012? Não, 2012, novembro ou dezembro de 2012, numa reunião lá no escritório do Alberto Youssef, São Paulo. Sem prejuízo a conhecer o sócio, Márcio Bonilho, o senhor havia em algum momento anterior solicitado que essa empresa fosse cadastrada perante a Petrobras? Nem conhecia essa empresa. Não, a resposta é não. Nunca conheci, essa empresa não era do meu conhecimento. Eu não conhecia a Sanco Sider antes dessa apresentação que o Alberto me fez lá no escritório de São Paulo. Foram levantadas algumas, no laudo recentemente juntado pela Polícia Federal, foram levantadas algumas inconsistências no cadastramento, né, da Sanco Sider no CRCC. Correto. O senhor saberia dizer a razão disso, se alguém teria interferido, talvez de uma outra pasta de serviço? O senhor não tomou conhecimento disso? Não. A parte de cadastramento toda da Petrobras, quer seja para a empresa prestadora de serviço, quer seja para a empresa fornecedor de produto, né, o Sanco Sider, a maior parte é fornecedor de produto, é feita através de uma área de cadastramento que é o CRCC, que você acabou de mencionar. Essa área de CRCC pertence à diretoria de serviços. Então, dizer, a minha área ou a área de